Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar e fazer um balanço do que acontece no setor de suínos aqui no Brasil, principalmente no estado de Santa Catarina. É até Concórdia que nós vamos agora conversar com o presidente da Associação dos Criadores de Suínos de Santa Catarina, o Losivânio Luiz de Lorenzi, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Prazer em tê-lo mais uma vez conosco aqui, presidente. Nós é que agradecemos sempre o contato para poder levar essas informações tão importantes ao nosso público em geral. Bom, começo pelo balanço, né, do mercado, como é que está se comportando o mercado, os preços e, é lógico, a remuneração do produtor, principalmente em Santa Catarina. Como é que está nesse momento, Rosivânio? Nós estamos num momento bem positivo da atividade. A gente tem hoje um custo de produção mais estável e o preço do suíno tem aumentado nas últimas semanas também, fazendo com que a margem de lucro para o produtor ela seja satisfatória pelo custo, pelo trabalho que nós temos dentro da propriedade rural. Então, hoje o mercado ele está muito promissor para nós suinocultores. Bom, de alguma forma, passado o outono, por dizer assim, já tem inverno, o consumo de carne suína tende a aumentar no mercado interno. Isso já foi preparado, praticamente esses animais já estão, né, indo para o frigorífico, por dizer assim ou não. Sem dúvida, a gente sabe que realmente no inverno aumenta muito o consumo de carne, as tradicionais feijoadas que tem, mas no geral hoje pelos cortes que tem a carne suína, tanto os mesmos como tem a carne bovina, essa diversidade de cortes faz com que a população também se agrade pelo consumo da carne, pelo sabor que ela tem e também pelo preço mais competitivo que a gente vê. E esse mercado tem crescido muito o consumo e a gente acredita que vamos ter realmente esse ano um aumento significativo no consumo da carne suína no mercado interno, além, é claro, das exportações que estão batendo recorde a cada mês. Bom, é a questão das exportações que eu queria abordar contigo, né? O produtor ele está se preparando, já vem se preparando há muito tempo para atender todo esse mercado global, por dizer assim. As exportações, os embarques estão batendo recordes e esse ano não deve ser diferente. O produtor está confiante, ele vai investir cada vez mais na atividade, na produção aí no estado de Santa Catarina, que é uma referência para carne suína no mundo todo. As empresas e cooperativas estão sempre incentivando os produtores a crescer, mas nesse momento a gente vê que o que aumentou um pouco foi das granjas que estavam aí com uma diminuição pela crise que aconteceu e depois então vieram repondo agora, a partir do ano passado para cá, pela melhora que deu no mercado. Agora, novos investimentos, está difícil, Braga, porque o juro é muito alto, né? Então, se você olha o juro que está aí 14,25, mais aquilo que sempre tem que ficar lá para o banco e os seguros que tem que fazer, então é um juro de 18, 20% ao ano. Então, o produtor, ele não tem a coragem hoje de fazer isso, porque nós temos, além do juro alto, nós temos uma deficiência de mão de obra no campo, é a mão de obra mais cara que tem, e também a sucessão familiar, que quando a gente olha uma média de idade pela IPAGRE que nós temos em Santa Catarina, que fez o levantamento, dá 54 anos. Então, você vai financiar para 10, 12 anos, então você vai ver que lá na frente como é que vai estar o mercado. Então, por essas situações todas, a gente vê que a produção em Santa Catarina ela está estagnada no crescimento. O que todo mundo está fazendo é melhorar a produtividade, cuidar cada vez melhor da produção, para que ele consiga desmamar um leitãozinho a mais por ano por fêmea, que daí ali sim aumenta a receita dele e também o suíno que vai para o frigorífico, e não só isso, o peso de abate também tem crescido, fazendo com que também tenha mais carne com o mesmo animal lá na planta frigorífica. Bom, duas questões que eu quero abordar contigo. Uma delas é essa a alta da taxa de juros, né, o acesso ao crédito, né, a inviabilidade, né, até o risco que o produtor tem, e outra questão da mão de obra. Agora, como você mesmo disse, Osvânio, o produtor que puder, aquele que tiver condições, é preferível passar longe dos bancos, né? É exatamente nesse sentido. Mas como é que ele vai operacionalizar? Vai fazer uma operação de barter, troca por insumos? Como é que ele pode fazer enfrentar essa situação de juros altos, caso precise, não raramente, do acesso ao crédito junto aos bancos? O que ele pode fazer? O produtor ele tem tido essa consciência que ele não pode também dar um passo maior que a perna, como é que a gente fala, né?
porque ali na frente ele não sabe o que vai ser do mercado. Então, hoje, a gente vê que o produtor, para ir buscar recursos em banco, só em último caso mesmo. O que ele tem feito é controlar cada vez mais dentro da propriedade os gastos que tem, e à medida que a atividade vai remunerando, ele pega esses recursos e vai melhorando dentro da propriedade rural, mas indo buscar crédito mesmo hoje, até porque os bancos também não, nesse momento eles não têm tanta oferta de crédito assim, e a gente vê que o produtor ele não está acreditando muito que a economia vai melhorar ali na frente para ele estar buscando e estar se endividando aí. Então ele faz mesmo com os recursos próprios ou até a própria quando é cooperativa ou indústria que elas conseguem barganhar um juro menor, daí ele se financia através deles também com a garantia da venda dos animais para este, seja indústria ou cooperativa. Bom, e de alguma forma a mão de obra a gente sabe que no estado é um dos que mais sente pela falta de mão de obra qualificada, até mesmo mão de obra para poder fazer o trato das granjas, muita gente que vem de fora, muitos imigrantes, o estado tem essa referência também. Agora, muita gente que não quer sequer é, trabalhar, né? Porque já tem, entre aspas, um ganho garantido, né? Isso tem sido um impedimento muito grande. Agora, para onde vai caminhar essa questão toda da necessidade de mão de obra nas granjas? Você chegou a citar em uma última conversa que nós tivemos uma possível robotização das granjas. Isso está longe de acontecer ou não, Rosivane? Nas terminações e creche, até é fácil quando se fala o trato para que aconteça a robotização. Daí tem os robôs hoje que bota lá o trilho, ele vai e faz, ou os sistemas automáticos também de drops que também fazem isso. Agora, quando é a produção de leitões, daí o manuseio das fêmeas, a detecção de cio, cuidar do parto, fazer o desmame, aí não tem robô que consiga trabalhar. Então, a gente vê que a produção com matrizes é onde tem a maior dificuldade para investimentos na atividade, porque daí está faltando essa mão de obra, mas os demais estão se adequando como podem na robotização, embora caro também, né? É um financiamento a longo prazo que o produtor tem que fazer para poder bancar essa conta aí, mas quem olha um futuro na atividade e que quer continuar realmente, ele está indo para esse lado, porque além da mão de obra ser cara, no meio rural o produtor tem que dar casa, geralmente ele bota lá a internet também para a pessoa, para a família que vai morar, porque geralmente são famílias onde é grande produção, então tudo isso é um custo alto que nós temos dentro da propriedade rural, e cada vez mais está difícil você ter gente que venha e que trabalhe sábado e domingo também, por mais que seja intercalado, tem o tempo de folga e tudo durante a semana, mas sábado e domingo a propriedade ela não para. E aí quem vem geralmente não quer trabalhar final de semana. Então essas são todas as dificuldades que o produtor rural na suinocultura ou que seja trabalhar com qualquer animal vivo está sofrendo no meio rural. Aí vem a questão toda relacionada à sucessão familiar. É um outro entrave ou, pelo contrário, os sucessores, por dizer assim, estão mais interessados na atividade? Como é que está essa relação, Rosivane? Quem ficou até agora na atividade, aí vai continuar. O problema, Sérgio, é que nós tivemos num passado aí uma crise muito forte, várias crises da suinocultura que desincentivou o jovem a ficar no campo e até os próprios pais falavam, né? Ó, não queremos que essa vida para você, vai estudar, vai buscar alguma outra oportunidade. Então a gente perdeu muito dessa força jovem no campo, por isso que está nessa idade hoje que eu comentei, 54 anos aí, a média em Santa Catarina. Mas quem ficou está investindo, está crescendo e está mantendo, porque sabe que a propriedade rural realmente já tem muito investido em cima para ele sair buscar alguma coisa e trabalhar de empregado também tem as dificuldades ali pelo padrão de vida que ele já tem hoje no campo. Então, essa que é a questão, né? Mas realmente quando a gente parte para a contratação de mão de obra, tem todas essas dificuldades. Além desses entraves, né, desses desafios, nós temos aí outros com relação à legislação, a própria legislação ambiental, no caso do combate ao javali. Né? Como é que está sendo essa situação aí no estado de Santa Catarina? Como vocês estão lidando com esses invasores aí no estado, Rosvalho?
Nós temos o pessoal que pratica a caça esportiva até também e que vai a campo abater esses animais, porque como ele não tem um predador natural, ele tem uma proliferação muito rápida. Mas nós temos sim uma preocupação, porque esses animais rústicos, eles carregam todo tipo de doença, dos quais na questão comercial, na produção comercial que nós temos de suínos, a gente não tem. Então, há sempre um controle um pouco maior, mas os caçadores também reclamam das burocracias que cada vez mais colocam na legislação para que eles possam estar indo fazer essa caça desses animais, mas realmente é uma preocupação do setor, não só em Santa Catarina, mas em todo o país, para que a gente tenha um controle sobre essa população de javalis que não venha trazer problemas para a nossa suinocultura, porque realmente o prejuízo seria incalculável, porque além do mercado interno, as exportações, tudo que agrega para o país é realmente muito preocupante se nós tivermos algo com relação a alguma doença do javali na produção comercial. Sem dúvida nenhuma, uma preocupação a mais e a legislação deveria ser um pouco mais clara, né? Nesse sentido, até permitir o combate a esses invasores, né? Para evitar problemas econômicos, né? Até com a própria atividade, não só em Santa Catarina, como outros estados, né? Estão espalhados Brasil afora. Agora, Luziane, para poder finalizar contigo, geralmente nós temos em abril o chamado movimento, né, em que anunciam invasões, terras do Brasil afora, né, aquele chamado movimento vermelho. Eu sei que em Santa Catarina vocês, produtores, inclusive algumas autoridades, junto com as entidades de classe, representantes produtores, fizeram um movimento contrário, né? Em contraste ao movimento do Abril Vermelho, vocês criaram um outro movimento. Qual é e como é que está sendo tratado nesse sentido? Conta para gente. Santa Catarina sempre foi muito ativa nesse negócio quando invasão de terras para tirar os invasores, porque é injusto tudo que se trabalha para ter uma propriedade rural, pagando os impostos todos, e a gente, de uma hora para outra, fica à mercê de quem vem, monta uma barraca em cima e temos que ir lá negociar com as pessoas que invadiram sobre uma propriedade que é nossa. Então, foi criado, através da Assembleia Legislativa do Estado, o Abril Amarelo, que é contra a invasão. Nós começamos esse movimento na semana passada, teve o lançamento em Zortea, estavam lá várias entidades, deputados estaduais, federais, o governador do estado, justamente para garantir que os nossos produtores não sofrerão essas invasões. Por acaso, se alguém vier invadir, em 24 horas, a polícia ela tira o invasor de cima dessa propriedade, fazendo com que o produtor ele tenha garantia, tenha tranquilidade de que ele vai dormir e no outro dia ele não vai amanhecer com alguém invadindo a propriedade dele. Então, o governo do estado está trabalhando muito forte nisso e esse movimento eu acredito que vai crescer Brasil afora. Nós não somos contra MST ou qualquer outro movimento, mas nós também temos que fazer a nossa parte sobre aquilo que nos é de direito. Então, esse Abril Amarelo já vem realmente para mostrar essa questão toda de quanto vale a nossa terra, do quanto nós estamos dispostos a manter ela sobre o nosso domínio e quem quer terra que vai trabalhar para comprar, como todo produtor fez também. Então, esse movimento realmente eu acredito que vai crescer a nível de país para que a gente possa ter essa garantia de continuar produzindo, que estamos lá para produzir alimentos, não são terras que não estão produzindo, elas estão lá fazendo papel social, alimentando não só o Brasil, mas o mundo, e nós precisamos ter essa garantia, então esse movimento veio para isso. Em contraponto ao Abril Vermelho, nós temos aí o Abril Amarelo. Por um lado é o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e por outro lado, vocês de Santa Catarina têm o Movimento dos Produtores com Terra. É isso mesmo que eu entendi, Luzvan? É isso mesmo, mostrando realmente que os produtores estão aí para defender o patrimônio que é deles, continuar produzindo alimentos com sua família, ter essa tranquilidade de ter um futuro promissor dentro da propriedade rural, e é isso que nós queremos, e nós não estamos aí para brigar com ninguém, a gente quer apaziguar realmente esse país, e para isso é preciso ter comida na mesa de todo brasileiro, porque a hora que falta comida, se nós começarmos a fecharmos as nossas propriedades, pararmos a produção, como é que vai ficar esse país? Nós se tornamos, no ano passado, meados do ano passado para cá, o maior exportador de alimentos do mundo. Então, além de nós garantirmos
a questão da comida no prato do nosso povo brasileiro, também em milhares de famílias mundo afora. Então, esse movimento justamente vem isso, para dar garantia para que a gente continue produzindo alimento, que é o bem maior que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Losivânio Luiz Lorenzi, presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, conosco nessa tarde. Quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade de falar conosco. Um grande abraço para você, para todos os produtores aí de Santa Catarina. Até uma próxima. Algum recado final para o produtor que nos acompanha? Sem dúvida, é sempre olhar a sanidade do nosso rebanho. A gente está batendo recorde de exportação, o mercado interno também com uma qualidade e excelência de carne suína catarinense, e que os nossos produtores possam estar olhando cada vez mais para a gente minimizar cada vez mais os riscos sanitários que podem ter dentro de uma propriedade rural. Então, esse é o recado que a gente dá para que a gente continue nessa pujança, não só da exportação, mas garantindo também essa qualidade da carne suína para o nosso povo brasileiro. Mais uma vez, meu muito obrigado. Até a próxima. Até lá, muito obrigado. Obrigado. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro e sempre que todas as nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe e faça também parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Durante 7 dias você pode fazer uma chamada degustação de graça. Depois você faz parte desse clube de assinantes, né, de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado.